Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Nosso momento com Deus, nosso momento de oração, de escuta, de partilha da palavra de Deus, de rezar também por tantas intenções que sempre vão aparecendo aqui, algumas que chegam até nós, né? Depois, de uma forma diferente. Hoje a gente se coloca na presença de Deus, primeiramente para começar um novo dia que sempre é um presente, né? O começo de um dia sempre é um começo, é uma bênção, é algo maravilhoso que Deus nos dá. Por isso que Deus te abençoe sempre e cada vez mais. Sempre com muita paz, sempre com muita alegria, sempre com muita bênção, cuidando muito de você, de tua casa e de tua família. Hoje é aquele dia que a gente coloca diante de Deus, né? A gente coloca paz, esperança, fé, e todas as coisas elas vão caminhando, todas as coisas vão dando certo, né? Se você hoje está em dúvida, se você hoje está passando por uma ou outra situação, lembre-se que sempre é em Deus que a gente vai vencendo tudo, que a gente vai transformando todas as coisas, que a gente vai fazendo com que tudo ao nosso redor se transforme. Acolhamos a palavra de Deus, acolhamos a bênção de Deus e as coisas elas vão se encaminhando cada vez mais, cada vez mais. Então que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja sempre em todos os momentos da tua vida, tudo aquilo que você for realizar hoje. A palavra de Deus hoje, ela vem pedir para cada um de nós esse acolhimento, né? Esse acolhimento tão especial que a gente precisa fazer. Acolher a presença de Deus, acolher a palavra de Deus. Hoje a gente vai ver que precisamos talvez vencer, né? Hoje a gente vai ver que precisamos vencer algumas coisas, algumas situações, vencer alguns erros de fé, algumas coisas para conseguir estar na presença de Deus. E assim, com toda certeza, Ele vai nos mostrando um caminho novo, verdadeiro, seguro e que vai fazer muito bem para cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo a você, sua casa, sua família, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no seu amor, no amor de Jesus Cristo. Com a oração pedindo o dom do Espírito Santo, a gente pede essa força que vem do alto. Com a oração do Espírito Santo, a gente pede a luz que vem do alto. Com a oração do Espírito Santo, hoje a gente pede o dom da sabedoria, o dom da persistência, o dom da calma, o dom da serenidade. Porque tantas coisas a gente tem para fazer, tantas coisas a gente tem para colocar em prática, e o Senhor vai ajudando em todos os momentos tudo isso. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E queremos pedir que esse mesmo Espírito Santo toque o nosso coração para escutarmos a palavra de Deus.
A gente vai agora escutar a palavra de Deus. Hoje, Lucas capítulo 11, versículo 47 ao 54. Nesse primeiro momento, a gente vai escutar esta palavra de Deus. Lucas capítulo 11, versículo 47 ao 54. E ao escutar esta palavra de Deus, a gente vai sentir a presença, o amor, o cuidado, a ternura. Ao escutar esta palavra de Deus, a gente vai perceber Jesus dizendo assim: menos radicalismo, menos implicância. Vamos viver aquilo que é verdade, aquilo que faz bem. É isso que hoje nosso Senhor Jesus Cristo vem nos ensinar. E isso vai fazer muito bem para cada um de nós. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais. Pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramando desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disto a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo muito mal e provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta palavra de Deus que nós acabamos de escutar, ela se encontra em Lucas, capítulo 11, versículo 47 ao 54. E hoje, novamente, Jesus ele vai falar. Hoje, novamente, Jesus ele vai chegar, né? Ele vai bater de frente com aquele grupo. Fariseus, mestres, doutores da lei. E a palavra de Jesus vai causar uma confusão muito grande. Ai de vós, ai de vós. É uma palavra que vai causar uma confusão muito grande, porque além de não concordar com as atitudes deles, agora Jesus começa, né? Agora Jesus começa de fato a mostrar o que realmente é uma religião. O que realmente é o nosso encontro com Deus. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, eu não sei qual é a tua visão de Deus, né? Não sei qual é a tua visão de Deus, mas nosso Deus não é um Deus que vai ficar reparando o tipo de roupa que a gente usa numa missa. O nosso bom Deus não vai ficar reparando, né, se você faz tantos dias de jejum, embora o jejum é muito válido, verdadeiro, e é uma coisa de Deus. O nosso Deus
não vai ficar reparando algumas coisas, porque assim como naquela época, nos dias de hoje, nós vivemos uma situação onde muitas pessoas elas se acham donas da verdade, julgadoras de algumas posturas. Hoje a gente vê, Hoje a gente vê na igreja algumas coisas que estão voltando que não tem mais sentido. Sabe, não tem mais sentido voltar isso. Por exemplo, nós temos alguns grupos de pessoas que querem que mulheres e homens volte a usar roupas dentro da igreja de 100, 200, 300 anos atrás. Não é a roupa que você está usando que vai te aproximar de Deus. Embora a gente sabe, que não podemos entrar na igreja com qualquer vestimenta, Mas hoje a gente está vendo alguns costumes, alguns rigorismos, que se todo mundo não fizer esses rigorismos, esses costumes, parece que você não é bem-vindo na igreja. Cuidado. Não é assim que a gente vai se aproximar de Deus. Talvez, uma vida mais rigorosa, talvez uma vida, mais puxada religiosamente, te faça bem. Mas não queira impor ao outro aquilo que para ti talvez faz bem e te aproxima de Deus. A gente precisa tomar, esse cuidado, a gente precisa agir com o coração. Muitas pessoas estão agindo com costumes, muitas pessoas estão agindo com um rigorismo exagerado, muitas pessoas estão trazendo de volta, alguns tradicionalismos que não é legal, que não cabe. E o que é que fica de lado? Fica de lado uma verdadeira relação com Deus. O que fica de lado muitas vezes é uma religião que faz bem, que eleva, que faz com que a gente se sinta mais humano, mais seguro, mais tranquilo. Por isso que hoje nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Ele está batendo de frente. E batendo de frente no bom sentido, porque Ele diz, ai de vós, porque os vossos pais mataram os profetas. E vocês estão fazendo os túmulos hoje. Nosso Senhor Jesus Cristo diz assim, ai de vós, vocês usam faixas, com escritos religiosos. Hoje a gente poderia comparar, a uma camiseta religiosa, a um terço no pulso, Veja, a um adesivo talvez lá no carro. Vocês usam faixas religiosas, vocês jejuam tantos dias por semana, mas o coração de vocês é seco, o coração de vocês é perverso, o coração de vocês não ajuda. Vocês estão impedindo com que aqueles que realmente precisam do médico dos médicos cheguem até aqui. Esse é o momento em que Jesus, Esse é o momento em que Jesus bate de frente com este grupo. Porque uma coisa precisa ficar muito clara, Deus é amor, Deus é salvador, e Ele sempre enviou até nós profetas, mensageiros, onde a gente via a escolha dos 72 e a missão dos 72 discípulos. Deus sempre fez isso. Homens e mulheres fiel a Deus, que comunicam a palavra de Deus, que são instrumentos de Deus para comunicar a vontade de Deus. Mas lembre-se que o Evangelho de hoje, ele nos revela uma coisa muito interessante. Ao invés de darmos ouvidos
a esses enviados de Deus, a esses missionários, a esses profetas que nos trazem a palavra de Deus, sabe? A gente está dando ouvido a tantas pessoas que começam a criticar. Porque hoje não é uma e não é nem duas pessoas que falam mal da igreja. Hoje não é uma e nem duas pessoas que falam mal do Papa. O Papa só fala de social, de caridade. Então esse Papa aí deve ser meio comunista, algo parecido assim. Veja, hoje nós temos muitas pessoas que inclusive elas falam mal do padre da paróquia, né, do seminário, da universidade, sem sequer participar, sem sequer estar na igreja, sem conviver, sem ver como são as coisas. E é justamente esse o grupo, que vai incomodar Jesus até o final. Porque não suportam Jesus trazendo libertação. Não suportam Jesus trazendo qualidade de vida. Não suportam Jesus devolvendo a dignidade. Não suportam Jesus transformando vidas. Porque parece, né? Porque parece que quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. E aí a gente precisa hoje estar com o nosso coração aberto. Nosso coração aberto a Deus, porque Ele vai transformando a nossa casa, a nossa vida. Sabe, não é uma roupa que você usa que vai te colocar diante de Deus ou não, mas é o teu coração humano, sincero, humilde, é o teu coração que clama, que pede, que vai te colocar diante de Deus. Veja, não é, sei lá, eu jejuo tantas vezes por semana, que vai te colocar diante do Senhor. Porque às vezes a gente faz jejum na quarta e na sexta e vive azedo, e vive prejudicando, e vive, sabe, e vive pegando no pé dos outros. Sabe, hoje a gente vê nosso Senhor Jesus Cristo dizendo: ai de vós, porque se você não pode ajudar, não atrapalhe. Se você não pode estender a mão para levantar alguém, não continue derrubando a pessoa. Se você não é capaz de, com uma palavra, edificar, transformar, mudar, fazer com que a pessoa esteja bem, então cala-te, não fale. É isso, sabe? Porque, veja, ontem, aliás, né? Na terça-feira, a gente via Jesus sentou na mesa e não lavou as mãos porque não comungava com o jeito de proceder de fariseus, mestres e doutores da lei. Jesus muito claro tem: eu não quero sacrifício, quero amor, quero misericórdia. Não quero exclusão, eu quero acolhida. E acolhida não significa, né, que agora tudo está liberado. Não, a igreja sempre vai ter os seus valores, princípios, e que nunca vai mudar. E que ela nunca vai mudar. Mas toda pessoa, santa ou pecadora, ela tem direito de experimentar a misericórdia de Deus. Toda pessoa, santa ou pecadora, ela tem o direito de experimentar o grande amor que Deus tem para com ela. E é justamente assim que a gente vive a nossa vida. Esse é o nosso sentido. Hoje, muitos de nós somos lideranças na igreja. Veja, você que tem o costume de ir na igreja, você que tem o costume de ir na missa, né? Algumas pessoas que estão aqui são pessoas de missa semanal.
Isso é uma bênção na vida. Você é um instrumento de Deus. E a tua função na igreja é linda, porque a tua presença na igreja, ela vai transformando primeiramente a tua vida, vai transformando aquilo que está ao seu redor, mas você é um sinal para aqueles que ainda não estão na igreja. Adianta você ir na igreja e quando chegar em casa, armar uma briga com teu filho, com a tua filha, que talvez não está indo na igreja, mas que tem fé e é uma pessoa boa. Quem sabe ainda não é tão frequentador como você. Veja, nós vamos na igreja não para a gente ser mais perfeito do que os outros. Nós participamos de uma missa, a gente comunga, não para colocar um rótulo, né, na nossa testa. Eu fui na missa, eu sou católico de missa semanal. Não, não é esse o objetivo. Nós vamos na missa, a gente comunga, para que aquela expressão que a gente diz assim, Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, para que o nosso coração seja o mais semelhante com o de Jesus. Nós entramos numa igreja, a gente reza em casa, a gente faz o sinal da cruz em casa, a gente faz o sinal da cruz no ambiente de trabalho, a gente pede que Deus abençoe o nosso trabalho, não para ser melhor do que ninguém, mas para que o nosso coração esteja em paz, para que a gente esteja forte, para que a gente consiga, sabe, ser uma pessoa boa, e para que a gente consiga dar os passos da fé que são tão necessários. A gente vai na igreja, sabe, a gente vai na igreja, a gente comunga para encher-se do amor de Deus. E para que quando a gente der um abraço na nossa família, quando a gente der um beijo na nossa família, esta pessoa se sinta bem, esta pessoa se sinta em paz. A gente transmita a ela, né? A gente consiga transmitir a ela conforto, força, encorajamento, gratidão, alegria e tantas coisas. Esse é o sentido de a gente ser de Deus. Esse é o sentido da gente estar na igreja. Não é para ficar apontando o dedo dos outros. Não. Não é para a gente ficar criticando. Não é para a gente ficar diminuindo os outros. E se fosse com a gente? Como é que a gente gostaria de ser tratado? Porque Jesus, hoje ele é muito forte. Eu acredito, né? Eu acredito que deve ter dado uma briga muito grande, porque Jesus disse assim, ai de vós, mestres da lei, porque vocês tomaram a chave da sabedoria, da ciência. Vocês acham que só vocês sabem das coisas? Vocês estão impedindo a entrada de quem queria entrar na igreja. Vocês estão impedindo as pessoas de sentir o amor de Deus. Vocês estão colocando um peso de consciência tão grande, né? Tão grande no coração das pessoas, que elas nem sequer pisam na igreja porque acham que são pecadoras, estão erradas, vivem no pecado. Quantas pessoas hoje se sentem culpados? Veja, quantas pessoas hoje um casamento não deu certo, e lá de vez em quando eu escuto padre, eu estou no pecado. E eu pergunto, mas por que você acha que você está no pecado? Porque o teu casamento não deu certo? Porque talvez, né, a pessoa que estava com você te traía, te tratava mal. Não, isso não é pecado. Isso não é pecado. Quantas pessoas hoje, elas deixam de vir na igreja porque nós se consideramos os santos, os perfeitos, e a gente nem sequer escuta a história de uma pessoa. A gente nem sequer escuta a história, por exemplo,
Por que é que você se separou? Por que é que você está passando por isso? Por que aconteceu isso na sua vida? É muito fácil, né? É muito fácil a gente julgar. É muito fácil a gente apontar o dedo. É muito fácil a gente fazer com que a outra pessoa se sinta culpada. Deus não é assim, né? Deus está de braços abertos. Não é um Deus que vive passando a mão na cabeça. Jamais é um Deus que vai varrer, né, a sujeira para debaixo do tapete. Não é isso. Mas quando uma pessoa encontra Deus, quando uma pessoa sente o amor de Deus, quando uma pessoa sente que ela é acolhida por Deus e pela comunidade, começa a transformação, começa a mudança de vida. Porque aonde Deus vai chegando, o inimigo vai desaparecendo. Porque aonde o amor de Deus vai tomando conta, o ódio, o erro, o vício, a perdição, vai dando lugar para a graça de Deus. Eu vou usar um exemplo de novo tão besta, tão idiota, né? É um exemplo muito bobo, é um exemplo muito rasteiro. Às vezes eu escuto, né, em alguns anúncios, temos vagas de emprego, mas precisa ter experiência, né? Contrata-se, mas com experiência. Mas como é que a pessoa vai ter experiência se nunca alguém ensinou? Se nunca alguém deu uma oportunidade? Se nunca ninguém sentou do lado da mesa, né? Ou lá no banco do caminhão, ou sei lá, e disse, olha, é assim que se faz, ó, faz isso, faz isso, faz isso. Se der esse problema, você faz isso. Se não der certo, você pede ajuda aqui. É assim que Deus vai trabalhando, sabe? É assim que Deus vai trabalhando na nossa vida. Deus, ele vai nos moldando, ele vai nos ajudando. E quando a gente se desarma, as coisas vão dando certo, as coisas vão melhorando. A pessoa vai se transformando. Mas hoje, infelizmente, não são todos, mas infelizmente nós temos aquele grupo que se acha perfeito, que só critica, que só enxerga os defeitos, que só enxerga impossibilidades. Hoje nós temos aquele grupo, que tudo precisa estar primeiro pronto para começar a agir. Mas tem momentos na nossa vida que nem tudo vai estar pronto, tudo certinho para a gente começar a trabalhar, para a gente começar a agir. Muitas vezes se fala, o ideal seria isso, mas não se esqueça. Às vezes a gente vive uma realidade que ainda não é o ideal. Vai ser ideal um dia, com toda certeza. Mas quem sabe ainda não chegou lá. Então é justamente assim que a gente vai, que a gente vai viver a nossa vida. Sejamos mais parecidos com Jesus. Sejamos mais parecidos com Jesus. Hipocrisia, julgamento, nivelar os outros por baixo, não cabe a nós. Não cabe a nós. Cabe a nós estender as mãos. Cabe a nós escutar a história, compreender e, se a gente puder, ajudar. E se a gente não puder ajudar, que ao menos a gente ajude rezando, intercedendo, e Deus vai fazer o resto. Por isso, que o Senhor conceda a cada um de nós um dia muito abençoado. Que o Senhor conceda hoje a cada um de nós um dia muito abençoado. Que o Senhor abençoe o teu dia, a tua casa, a tua família. Hoje eu não vou pedir para ninguém escrever nenhuma frase aqui.
Não vou pedir para ninguém escrever nada, mas eu gostaria que você pensasse: o que hoje, no meu dia a dia, no meu cotidiano, no meu ambiente, eu posso fazer para melhorar a vida de alguém? Como hoje eu posso ser um instrumento de Deus na vida de alguém? Um instrumento que levanta, tá? Não que põe no chão. Um instrumento que eleva. Por isso que o seu dia seja abençoado. Que você seja muito protegido, amparado e cuidado por Deus. Eis a cruz do Senhor. Presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todo sempre. Amém. E desça sobre você e sobre a sua casa a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique bem, fique com Deus e nos encontramos amanhã, 7 horas da manhã. Grande abraço.